Sintam-se todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo de Pelotas. Que a paz do Mestre Jesus se achegue aos nossos corações, se achegue aos nossos lares, nos deixando mais leves, mais suaves, para receber esses fluidos que não é disponibilizado pelo Mestre. Obrigada, Senhor, obrigada por essa conexão, obrigada por estarem sempre conosco, em qualquer momento. Obrigada, Mestre. O texto para a reflexão hoje é o capítulo 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este capítulo tem por título O Banquete dos Publicanos. E Emmanuel, ele começa com uma citação contida em Mateus, capítulo 9, versículo 11, assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus, à época, eles não entendiam como Jesus poderia cear com os publicanos e pessoas intituladas como pecadores, porque eles entendiam que fazer uma refeição era comungar, e comungando com os publicanos e pecadores, a pessoa se tornava impura. E segue Emmanuel: de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre os publicanos e os pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nesta reunião em Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de um agape íntimo e familiar, solenizando despedida, afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os com generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer momento e situação está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos, e não nos esquecemos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Essa passagem de Jesus, ela toca muito o coração, porque ela mostra o ensinamento de Jesus, que não são os tidos impuros que tornam impuros aqueles que se consideram puros, mas sim são quando os puros, assim denominados, eles agem em desacordo com a lei divina, quando eles poderiam estender a mão àquela pessoa que tropeça, aquela pessoa que está desviada da lei divina, aquela pessoa que está desnorteada, aquela pessoa que está seguindo pelas espinheiras da caminhada da vida. E como poderia ser feito isso? Pela palavra, pela exemplificação, pelo agir. Com quantas pessoas nós, no nosso dia a dia,
nos comunicamos, nós interagimos. Podemos ser o exemplo da caridade, o exemplo do perdão, o exemplo do estender a mão, do conversar, do consolar, de repassar às outras pessoas o ensinamento de Jesus. E isso, conversando com eles, não nos tornará de forma alguma como que impuros, mas sim nos tornará discípulos do Mestre, aquela pessoa que aprendeu, aquela pessoa que está ainda em aprendizagem de suas leis, de todos os seus ensinamentos e que o está colocando em prática, porque a religião, o que é a religião? O que o Mestre nos ensinou? O que ele nos ensinou é para nós deixarmos nos livros, na nossa memória, é para nós deixarmos dentro dos templos? Não é só dentro dos templos, é também na rua, onde há dor, onde há desesperança, onde há tantas pessoas que não entendem, tantas pessoas perdidas no caminhar da vida. E é para essas pessoas que muitas vezes nós podemos estender a mão, nós podemos ser uma luz na sua caminhada. E assim foi o Mestre. O Mestre Jesus, ele a todos que vinham à sua busca, que tinham interesse na sua alimentação espiritual, ele entregava, ele repassava a elas, porque o Mestre Jesus, com a sua luz, com o seu entendimento, ele tinha ciência que todos somos irmãos em caminhada, e nessa ciência de nós sabermos que todos caminhamos uns à frente, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais atrás, todos precisamos da mão do outro que consola, da mão do outro que ampara, que dá força. E sabemos que o Mestre Jesus, esse Espírito iluminado, ele sempre estende a mão para nós. Sempre ele está disposto a nos dar a mão, a nos ajudar a caminhada. E muitas vezes ele nos carrega nos braços, naqueles momentos onde a dor nos aperta. Esse Mestre Divino, esse Espírito tão iluminado, que tantos exemplos nos deixou. Obrigada, Mestre. Obrigada por esta tua mão que nos consola, nos ampara, nos ajuda a levantar. Obrigada por estar conosco em todos os momentos, principalmente, Mestre, naqueles momentos mais difíceis. Que o teu exemplo nos dê a força e a inspiração para ajudarmos também, Mestre, aqueles à nossa volta que também precisam da tua luz, do teu amparo e da tua força. Que assim possa ser.